verdadeira Páscoa. Que primeiro que faziam com os judeus é uma prefiguração. Tal igual, momento que Deus pediu a Abraão, seu filho, para sacrificar, e também prefiguração de morte de Cristo, único filho dado por amor. Na antiga aliança, com Abraão com Isaac. Na nova aliança, Deus com o único filho sacrificado por amor. E pontas, ou seja, prefiguração de maiores acontecimentos que não vão acontecer mais tarde. Assim que tem que entender a origem de cada coisa. Se você entender Páscoa judaica, é difícil entender Páscoa que nós celebramos. Como manda para os judeus, que manda eles é respeitar Moisés, para tirar eles de escravidão. Um dos maiores profetas para o judaísmo, para mim também no Antigo Testamento, na 4 evangelistas, para mim, evangelista que mais gosta dele, e Mateus. Para os judeus, e que tem suma Moisés. Para via de quê? E referência máxima que tira eles de quê? De um buraco qualquer. Jesus está representando novo Adão, próprio Moisés, na nova aliança. Portanto, todo grande acontecimento tem essa prefiguração no Antigo Testamento. É super importante ter em conta para você poder entender grandes acontecimentos, pequeno acontecimento na origem, na fim, grande acontecimento, ou seja, significado de que aconteceu atrás. Na repete, Abraão, único filho, sacrificado por amor. Prefiguração de morte de Cristo. Deus, único filho, sacrificado por amor. Estão a entender? Antiga aliança, Páscoa, passagem na Mar Vermelho para libertar povo. Prefiguração de nova Páscoa. Como manda? E bom sempre, vou tomar nota, carta aos Efésios. Carta aos Efésios 3. 2, aliás. Carta aos Efésios 2, versículo 3. Que bonoja de anúncio de que a nós era antes de morte de Cristo. Carta aos Efésios 2, versículo 3. Na lei, boss. Fala assim: todos nós, também andávamos todos nós também andávamos outrora entre esses, com os nossos apetites da carne e dos nossos sentimentos. Agora, vou ouvir com atenção. Éramos por natureza, cuidado, éramos por natureza filhos da ira. Que a Bíblia me está falando? Éramos por natureza filhos da ira. Porque no momento que Eva peca, e houve uma ruptura, razão pela qual é tirado do jardim de Éden. Naquele momento que nós vamos entrar no jardim de Éden, novo Jerusalém, novo Éden, com morte e ressurreição de próprio Cristo. Como manda, Bíblia fala, Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Na volta a repetir, éramos por natureza filhos da ira. Ora bem, se a nós éramos filhos da ira, naquele momento que nós passa nascendo filhos legítimos de Deus. Não reconcilia com ele, Deus. Não sair de filhos de ira para filhos legítimos. Morte e ressurreição de Jesus. Sem morte e ressurreição de Jesus, não existe. Ok? É que não fala. Vou falar boa tarde. Eduardo Mendes, Edna Correia, boa tarde. Você está a perceber? Éramos por natureza filhos da ira. Comanda. Batismo, para entender, nunca é um erro tremendo. Tremendo. Um erro tremendo. Fala como o que pode batizar crianças, batismo e só para adultos e não sei quem. É tão certo que a Igreja Católica está fazendo
que nada vos um exemplo, vou permitir para ali um bocadinho para poder explicar vos razões teológicas de batismo. Bíblia permite batismo a crianças. Para ver de quê? Desde concepção de barriga de bumame, a bubu nasce pecador. Bu nasce, suma com a Bíblia falar, éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Todo pecador que sai na barriga desse mame e vinha com mancha de pecado, obrigatoriamente. Para ver de quê? De não origem, não herdal, que fraqueza desde primeiros pais, Adão e Eva. Na repite, éramos por natureza filhos da ira. Agora, como é que a nós não está passa de filhos da ira para filhos da luz? E através de batismo, como anda na João 3, está lá clareza de batismo. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Vou lembrar como fala vos, batismo nunca, não repite, batismo nunca se critério e para poder arrepender de males que eu fazer. Ou só orco ter consciência para arrepender de pecados que eu fazer. Falso. Parte mais importante, riba 10, arrependimento, mas é que riba 10, de forma incomparável. Nascer de novo, pertencer ao reino de Deus. Razão pela qual Bíblia mostrando bem com atenção, por favor, é super importante. Na fazer catequese, como se todos tivessem a estudar para ser padre. Ora bem, então, hoje Jesus fala como batismo, se você nasce de novo de água, você pode olhar o reino de Deus, para ver como a nós filhos da ira, éramos por natureza, bobe anche que a Bíblia fala, aliás, se calhar, sem mostrar, alguém por mim pensa qualquer coisa. Carta aos Efésios 2. Todos nós também andamos outrora entre esses, com os nossos apetites carnais satisfazendo as tendências da carne e dos nossos sentimentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Naquele momento que ira está a sair de nós, ora que não volta nasce de novo. Portanto, como Jesus fala, critério para salvação, batismo. Sem o batismo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Ora bem, razão pela qual, para motivo teológico profundo, prefigurado no batismo de Cristo, protestantes estão a fazer confusão de como Jesus batiza adulto, então e batizar adulto para dar um exemplo. Esse é o motivo teológico. Motivo teológico, pergunta de 1 milhão. Jesus batiza adulto para poder arrepender de pecados? Não acha como nenhum protestante tem coragem para responder de como sim, e batizar para poder arrepender de pecados. Jesus era pecador? A resposta é não. Então cai por terra o primeiro argumento. Não volta a repetir. Jesus batiza adulto para poder mostrar o exemplo. Ok. Pergunta de 1 milhão. Então Jesus batiza adulto para ver como era pecador. Protestante ousa responder? Não. Honestamente, não. E não falou como Jesus que tem pecado. Então, para que batiza? Se critério é arrependimento para ver como tem pecado, Jesus batiza adulto para poder dar um exemplo, significa que o homem era pecador. Protestante ousa falar isso? Não. Ora bem, cai por terra primeiro o argumento. Ou seja, batismo, se cruzes reais, ou seja, se matéria de aproveitamento, não é arrependimento. Apesar de. Mas não é. O que está explica batismo? O que está explica batismo? É nascer de novo. Ou seja, no momento que o batizado,
ira de Deus sai riba de bo. O passa a ser filhos de luz. E naquele momento, como manda Jesus batizar, sim, é o primeiro critério que o protestante está pegando nele. E batizar adulto para puridano. Tanto souza. Nha botar, pelo menos com o horário dele, Papa Jagra, Edmundo menos cumprimentava ele na Correia, bom estudo. Nha muitíssimo obrigado pela presença ali. Continuem. Tomem nota, ouçam com atenção. Fabia, esse é alimento para a alma. Suma como o corpo precisa de comida para por isso vive, a alma também precisa de voz de seu Criador. Ok? Ora bem. Dinho Darib, o comandante. Então, como manda? Jesus derruba primeiro critério. Se batizar para dar um exemplo, e tem que batizar para poder arrepender de pecados, apesar de como é verdade, mas é que ele que está explicando profundidade, sentido real do batismo. Sentido real do batismo é nascer de novo. Para a Bíblia falando como a nós filhos da ira. E não só. A boi pecador desde barriga de bumame. Ora bem. Então, se Jesus derruba primeiro critério e diz o segundo critério, até porque na Bíblia, já de forma literal, proibido batizar as crianças. Esse que tem, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O mais próximo que nós, e no Antigo Testamento, e tener lá como, na Antiga Aliança, batismo que está fazendo através de carne, bota fanado, criança com 8 dias está botando fanado. Então não podemos usar o mesmo critério, que é como manda Deus na celebrar aliança com criancinhas, bebês, 8 dias de nascimento. Esse é o Deus. Aí é que está. Por isso que não está falando voz, normalmente, não está falando, para ver como não gostar de protestante ou não criticar eles ou algo do gênero. Não. Primeira carta a Timóteo 2. Primeira carta a Timóteo 2. Espera mostrar a voz. Primeira carta de Timóteo 2. Se não engano, a partir de 3. Que comanda, e orco na papia que usas lica, como acabou de tomar como e na papia mal de protestantes e não sei das quantas. Não é isso. Não é isso. Não vai. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, qual que é o primeiro critério para a salvação? Conhecer a verdade. Qual que é o primeiro critério para a salvação? Conhecer a verdade. Mentira está salva? Não. Verdade que está salva? Como a Bíblia diz claro. Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento. Como anda Cristo fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ficou claro? Mohamed Jaló, nha botar, Adulai Balde, a vos tudo. Nha muito obrigado. Ora bem, então, como manda, vou prestar atenção, ligora com o coração sobre o batismo. Primeiro critério, Jesus derrubá-lo, para ir batizar, e que era pecador, mas se batiza. Que objetivo desse, sentido teológico desse? O objetivo é de falar como criança tem pecado, não. Então, logo está apto para batizar. Jesus batiza sem pecado, para deixar no claro de como, se eu falar como criança que precisa de batismo para ver que tem pecado,
Jubi Jesus. Jesus batizar para como tem pecado? Não. Então, criança elegido nesse ponto. Comanda. No momento que acaba batizado, e sair de água. Bíblia falando como é sair de água. Céu e abre. Sentido teológico de como hora que vou batizar, ira que Deus teneba riba de bo, desapareceu. Comanda, hoje acaba batismo e sai fora de água. Bíblia falando como céu e abre. Pumba bem, em forma de Espírito Santo, e grita, voz fala, tu és o meu filho predileto, escutai-o por aí fora. Ou seja, significa como pecado ou não, está apto para batismo. Para via de quê? Era como herda de Eva. Éramos, por natureza, filhos da ira. Então, no momento de batismo, o céu está abre para bom. Que sentido teológico, a partir de que momento, boia, ele inaugura 2 pontos ali. Batismo não é preciso você do pecador ou você ter pecado. E hora que vou batizar, 2 sentidos teológicos. Hora que vou batizar, céu está abre para bom. Naquele momento. Céu e abre naquele momento. Esse grande sinal que ele diz e aquilo que não tem que aproveitar. E ele também com a igreja católica aproveita. Repito, batismo, critério só que tem pecado ou para arrependimento e blá blá blá. Não, se aquilo é Jesus, lá de salva, até porque cara precisava de batismo. Para que batiza? E que comandou já acaba batismo, e acaba batizado, e sai perto de João Batista, e sai fora, céu e abre, sinal de como a nós que era ira, a partir dele, orco toma batismo, 2 coisas. Primeiro, critério, e orco tem pecado para arrepender? Não, sabia? Ele exemplo de aquilo. No momento, céu e abre, pumba bem, Espírito Santo, papia, significa como a partir de que momento, no batismo, céu e abre, para bom. A boi candidato, a boi cidadão de Altíssimo, cidadão de céu, a partir de terra. Ficou claro? É ponto que acabou de esquecer, nunca e não só. Nunca na vida acabou nega batismo do filho. Vera que batizar o dia, primeiro dia aqui padeiro, para ver se mame com falando, su mantenendo dores e não sei das bandas, pá. Convém olhar que ujo, tranquilo. Vamos falar, ok, não há problema. Como anda Vera batizar tarde? Ao contrário, no mesmo dia, e na acaba, médicos na punhel na mão, padre ao lado, para ver de quê? Então, me nem para ter que intervalos de dias de ser o filho da ira. Naquele momento tem que passar a ser o filho da luz. Essa que é a importância do batismo. Portanto, é palavra de Satanás. Porque alguém falou como acabou de batizar a criança. Fala aqui, mostrando na Bíblia, se que até ele pode aproveitar a oportunidade para falar gente. John Berran, bom dia, meu irmão. Pode falar, qualquer pastor ou Bento 16, para mostrar na Bíblia, capítulo e versículo, de que Deus tudo batismo a criança. Não pode mostrar o contrário, de que batismo de criança realizado. Pode mostrar o contrário. Portanto, cai por terra, critério, não sei o que, Jesus batizar adulto para dar exemplo. Ok. Batizar adulto para dar exemplo. Então, eu me vai batizar para ver como era pecador. Não. Então, critério de pecado para batismo, caiu. Para poder arrepender, caiu. Ou seja, vou extrair na batismo 2 ensinamentos teológicos. Acabou de esquecer lá? 2 grandes ensinamentos teológicos. Primeiro, critério e orco ter pecado para poder arrepender, apesar de yes. Sim, também. Mas o mais importante de que é nascer de novo. Nascer de carne é. Nascer de novo. Ok? Nascer das águas. Aquilo que Jesus fala. Sim, aquilo, até Nicodemos falar, peraí, o misto falou que tem que entrar mais na barriga de binta. Panto, não, isso aquilo. Nascer das águas. Esse que o sentido, como mandou já acaba batismo, isso aí, na água, para fora, céu e abre. Sinal, ensinamento teológico de como, primeiro critério que é pecado, apesar de, sim, também, mas mais importante é nascer de novo. E hora que acabar de nascer de novo, céu naquele momento já abre para bom. Suma que acontece no momento que inaugural, nova era. Ficou claro? Ok? PS fica bom na ponta da língua. Ou seja, na transmitir voz tudo que quem aprende olhando seminarista. Ok? Portanto, é programa, não fazer de tudo para ser um programa como se tivessem a estudar para ser padre.
Dinho Darib, não respondeu com Jesus. Não respondeu com Jesus. Ali Dinho Darib fala assim, se criança acabar de nascer, como aqui não nasce de novo inocente? João 3, de 1 para baixo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um chefe dos judeus. Veio ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus, como mestre. Porque ninguém pode realizar sinais portentosos que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou-lhe, em verdade te digo, que não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre de sua mãe outra vez e nascer? Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, quem não nascer da água, essa que é a resposta. Quem não nascer da água, o que diz? Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Por quê? Somos filhos da ira. Então, Dinho Darib, que é como na antiga aliança, Deus está fazendo a aliança, que está simbolizando o batismo na antiga aliança, criança está botando o fanário com 8 dias de nascimento. Jesus fazia ele. Que é que criança naquela altura se vive de como e com Deus? Minha gente, ai meu Deus, até dá pena. Dá pena. Olha, que é como manda padre está levando anos e anos na formação, é exatamente para parar confusões. Confusões, ler Bíblia com razão humana. Tem que fazer sentido para eu crer. Jamais vou entender Bíblia assim. Bíblia é com a razão. Tem que fazer sentido para eu crer. Aquilo ali é uma porta. E se não está uma porta ali, corporalmente, fisicamente, não faz sentido. Ora, essas coisas que têm a ver com Deus. Razão pela qual você leva anos e anos na receber formação. Para quê? Para poder destrinchar mistério de Deus. Língua de Deus e cá com razão humana. Não tem que fazer sentido para crer. Nascer de novo para batismo, para Deus, nascer de novo, significa, para ver o quê? Iago está simbolizando. Isso é um fio de corrente. A botou olhar corrente, cujo pode olhar de luz. Não. Mas físico está fazendo que fio, de que corrente está circulando nele, mas a botou olhar corrente. É só isso. Peraí. No carregador de telemóvel, esse. Quem que está olhando a corrente que está circulando ali? Ninguém. Mas o telemóvel que está fica carregado. Quem que pode olhar a graça de Deus que está entrando na água de batismo? Ninguém. Mas está lá o Espírito Santo. Que óleo que a Bíblia fala como está ungido aquele rei, que está fazendo aquele crisma também. Quem que está olhando o Espírito Santo? Para ver a única coisa que Deus faz para que não olhe mistério, para que não olhe aquele divino. E nesse sentido. Então o batismo é esse. Nascer de novo não é como se nasce fisicamente. Não é isso, meu Deus. Não é. Não é. Ok. Eu já não posso falar sobre isso. Se padre é mais filho de Deus, quem que falou como padre é mais filho de Deus que qualquer alguém? Ninguém. Até porque a Bíblia diz claro como padre e homem. Diferença, graça. Padre e homem. Mesmo Deus falar como Padre Pabó e santo, considerar santo. Ah, mas Deus ele é pecador sumame, tudo muito bonitinho. Fazer Bíblia, vou falar como padre pecador sumame. Apesar de Deus fazer Bíblia, ele fala
Você boca de como padre pabó, abo Jorge Nanque, padre pabó, ele santo. Acabou. Ah, mas ele pecador sumami, padido na minha sumami. É verdade, mas ele disse, para ti, ele é santo. Para ti, é o que ele disse. Mas não disse. Não é só fé. Fé e quê? Fé, primeiro critério para fé, Dinho Darid, não é só eu acredito em Jesus. Não. Critério base. Desenganem-se. Critério base para fé é conhecimento. Primeiro tem que... Ninguém é planeta ali. Nunca podia amar Deus só com si bem. É mentira. Não consegues. Tu só consegues amar aquilo que tu conheces. Bem, ponto. Na parte de Deus, que comanda ele ter mestres, embaixadores, que comanda padre, para ir chegar a que ponto, e tem que receber muitos anos de formação. Para vir na papel de Deus. E tem que ter resposta de tudo. Para vir de quê? Critério de fé é conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis, critério de Jesus é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que só lanta para amanhã vou comer mal, vou pegar a Bíblia, vou ler a boa maneira para interpretar. Não. Vou ter que ler como Deus disse a mestres, vou ter que ler, vou ensinado interpretar que é na lei. E ao mesmo tempo, a Bíblia proíbe interpretações particulares. Se igreja cabine de apóstolos e quer ter ligação com apóstolos, não é igreja de Cristo. Inventa o que quiser, dá o nome que tu quiseres, mas não é. Sim, mas com base no conhecimento. Dinho Dari, a minha ama, igreja católica, e Deus e Papa, graças a Deus, não passa da seminário, não aprendi, vá lá. Ok, foi suficiente, clareza. Ok, e nem ponto-lhe. Próprio Bíblia diz, claro, o meu povo padece por quê? Ou seja, 6. Padece por quê? Por falta de conhecimento. Outra coisa, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. É isso. Primeiro critério de fé é conhecer. É conhecer. Primeiro critério de fé é estar ligado à igreja de Cristo. E cá por acaso que fala, por que me dizem Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Acabou confundir que parte que ele fala. Nem todos os que me dizem Senhor entrarão no reino dos céus. É diferente. Ele fala, para ver que eu estou falando Senhor, Senhor, se eu vou fazer aquilo que é a mim perigoso. Pertence à igreja de Cristo, tem que ter ligação desde apóstolos. Senão, não é igreja de Cristo. Não é. A Bíblia é claro nisto. Sucessão apostólica. Sim, sucessão apostólica não é igreja de Cristo. Não se autoproclama a mim e pastor. A mim e padre. Não. Tem que ter sucessão apostólica. Primeiro, o que é sucessão apostólica? Pentecostes. Que surge? Espírito Santo, bem ribarigentes. Primeiro ponto. Liz Souza, muito boa tarde. Olha, essa coisa às vezes que se vê, Liz Souza, que se vê muito no protestantismo, dom de línguas, Espírito Santo e Espírito Santo, olha, olha, a pessoa tem que ser muito limpo para chegar a esse ponto. Essa é tonteria, mas é tonteria. O Espírito Santo está atuando a qualquer alguém. A pessoa tem que ter uma vida muito piedosa. Por favor, isto. Olha, mas eu respeito, cada um faz o que quiser, mas não. Até a Bíblia falar, nem todo espírito é da verdade. Como eu vou poder distinguir espírito de Deus? Primeiro critério, estás na igreja de Cristo? Jesus que funda nenhuma igreja. Essa é a pior asneira que eu podia revelar a alguém como eu com a Bíblia. Jesus que fundou a igreja. Pergunta do 1 milhão, o que é a igreja?
Se Jesus quer fundar a igreja, o que ele fazer? O que ele vem fazer? E para você pertencer à igreja de Cristo, você tem que ter origem desde Pedro até o último discípulo que morre, que é João. Senão, não é a igreja de Cristo. Não é. Não é. Biblicamente não é. Tem que ter a tradição apostólica, sucessão apostólica. Olha Pedro, Paulo converte. Olha Paulo converte. E lá anda só tomar batismo e já está. Não. Batismo, imposição das mãos. Para quem? Apóstolos. Não autoproclamação. Como é para amanhã de tarde falar me profeta, me pastor. Isto não é bíblico, é satânico. Comandante fala, boss, suba apunta Papa Leão XIV. Quem coordenou? E Flano. Depois de Flano e Flano, Buna vai tocar chica Pedro. Buna vai tocar chica Pedro. Garantidíssimo. Garantidíssimo. Buna sair de Papa Leão XIV, Buriba atrás. Mas quem coordenou? Flano e tal. Quem coordenou Flano e tal? Flano e tal. Comanda, no total, 267 papas, tudo com sucessão apostólica. De Pedro para Lino, Clemente, Anacleto, de Anacleto, Ubai, o Chica João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, Leão XIV. Esta sucessão apostólica. E acabou comer para amanhã, pega a Bíblia, abre garagem qualquer, amigo de Cristo e não sei o que. Mentira, não é não. Tem que ter a sucessão apostólica. Agora, nessa como é ponto fica claro, não vai para julgamento de Jesus. Aquilo que nós começamos a negócio. E que na lei boss, julgamento de Jesus é João, Evangelho de João 18, para baixo. Não sabe o que aconteceu no julgamento de Jesus. Sasang, gilara não? Ok? Mamadou Danso, nha boa tarde, GP Nunes, nha boa tarde, ok? Boa com atenção. Portanto, o que acontece no momento que Jesus é julgado? É rápido, na lei Bosel, e depois não vai para o momento que estava na cruz. Então, na lei, e depois nada bosa algumas interpretações teológicas, ok? Vou tomar nota, João, Evangelho de João 18, ok? De 1 a versículo 40. Portanto, é rápido. Tendo dito estas coisas, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón, onde havia um horto. E ali entrou com os seus discípulos. Judas, aquele que o ia entregar, conhecia bem o sítio. Porque Jesus se reunia ali frequentemente com os discípulos. Judas, então guiando o destacamento romano e os guardas ao serviço dos sumos sacerdotes e dos fariseus, munidos de lanternas, archotes e armas, entrou lá. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes, quem buscais? Responderam-lhe, Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes ele, sou eu. E Judas, aquele que o ia entregar, também estava junto deles. Logo que Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E perguntou-lhes outra vez, quem buscais? Disseram-lhe, Jesus o Nazareno. Jesus replicou, já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, então deixai estes ir embora. Assim se cumpria o que dissera antes. Dos que me destes, não perdi nenhum. Nessa altura, Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e arremeteu contra um servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Ali, e tem um ponto. Como este esclarece vos. Alguém pode falar, mas Jorge não quer voltar a falar com uma.
Jesus nunca usa espada. A boca vale ele gosta, papapá. Interpretação teológica, bonobil daqui a pouco. Na resposta de Jesus. Jesus permite que espada naquele momento, para fazer que trabalho naquele momento, para poder mostrar no que? Como jamais, né, reino ali, vou poder usar espada. Como anda a espada matila naquele momento. E fazer que trabalho para mostrar como nunca podia usar. Esse motivo teológico com espada parcele. O objetivo é mostrar como é coisa que não pode usar nunca. Razão pela qual, mais tarde, discípulos de Jesus, maioria sofreram martírio. Pergunta de 1 milhão. Voltaram a usar a espada? Não. Para ver de quê? E foi preciso, mestre, mostrar-lhes como a consequência de espada, não. Incompatível com o evangelho. Entenderam? Essa que interpretação teológica, que ela ocupou espada parcela. O objetivo é esse. Insisto, naquele momento, e foi preciso ir parce para Jesus mostrar consequências, para falar como nunca mais. A seguir, logo a seguir, calos 12 que sofreram martírio. Poucos. Todos só passaram por martírio. Eu uso a espada a partir de lá para diante, nunca mais. Ficou claro? Agora não continua. Arremeteu contra um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro, boa atenção, Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice de amargura que o Pai ofereceu? Então o destacamento, o comandante e os guardas das autoridades judaicas prenderam Jesus e manietaram-no. E levaram-no primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dado aos judeus este conselho: convém que mora um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro e outro discípulo foram seguindo Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e pôde entrar no seu palácio ao mesmo tempo que Jesus. Mas Pedro ficou à porta de fora. Saiu então um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. Disse-lhe a porteira: tu não és um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Lá dentro estavam os servos e os guardas de pé, aquecendo-se à volta de um braseiro que tinham acendido porque fazia frio. Pedro ficou no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote entregou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: eu tenho falado abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Interroga os que ouviram o que eu lhes disse. Eles bem sabem o que eu lhes falei. Quando Jesus disse isto, um dos guardas ali presente deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou: se falei mal, mostra onde está o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Entretanto, Simão Pedro estava de pé a aquecer-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara
Aurélia disse-lhe: não te vi eu no horto com ele? Pedro negou. Jesus de novo. E nesse instante cantou um galo. Caifás levaram Jesus a cedo do governador romano. Era de manhã cedo. E eles não entraram no edifício para não se contaminarem e poderem celebrar a Páscoa. Pilatos veio ter com eles cá fora e perguntou-lhes: que acusações apresentais contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Retruquiu-lhes Pilatos: tomai vós e julgai-o segundo a vossa lei. Não nos é permitido dar morte a ninguém. Disseram-lhe os judeus, em cumprimento do que Jesus tinha dito, quando explicou de que espécie de morte havia de morrer. Pilatos entrou de novo no edifício da sede, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu perguntas isso por ti mesmo ou porque outros te disseram de mim? Pilatos replicou: serei eu, porventura, judeu? A tua gente e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: a minha realeza não é deste mundo. Se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue às autoridades judaicas. Portanto, o meu reino não é de cá. Disse-lhe Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: é como dizes, eu sou rei. Para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos replicou-lhe: que é a verdade? Dito isto, foi ter de novo com os judeus e disse-lhes: não vejo nele nenhum crime. Mas de costume, eu libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo: esse não, mas sim Barabás. Ora, Barabás era um salteador. Ora bem, boia, e fim de capítulo, boia, julgamento de Jesus perante Pôncio Pilatos. Humilhações, zero contestação. Para mostrar como a paz e o contrário de qualquer coisa que pode perturbar a paz. Missão que ele vem para ele e manter fiel, para mostrar no todo o ângulo de como que pode posicionar perante fidelidade. Acusações falsas, humilhações e por aí fora. Ele mostrar com toda a firmeza até o último segundo. Esse para ficar claro para todo católico. Ok? Jesus perante que insultos, que humilhações, e mostrando clareza de como no calibre perde rumo de paz. No calibre perde rumo de buscar santidade, verdade, fé. Naquilo que ele faz. E passa por processos tudo. Dentro, comanda e bem na carne humana. Para não ter desculpa de como não, é difícil. Sim, é possível. Para Jesus fazer na carne humana. Comanda e usa termo, e para isto eu nasci. E cada sentido literal humana. Esse para deixar no claro de como, apesar de carne fraco, não pode. Caso não confia nele, tendo em conta o que ele fala. Vigiai e orai, para não cair em tentação.
O espírito está pronto, a carne é fraca. Entenderam? Comanda ele bem no formato humano, para poder mostrar com toda a clareza, para que tem desculpa de como, nunca fazer para bianca poder. Não, ele bem na carne humana e sofre suma qualquer um de nós e come. Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E tem duas naturezas. É complicado explicar isso para a gente entender. Como ele está tendo fome, como ele está chora. E ao mesmo tempo, como ele está por lá pecados. Quem que por lá pecados? E só Deus. Que como ele está chamando a cabeça de Senhor, Senhor, porque ele é Deus. As duas naturezas num só homem. Para mostrar-lo como é possível na carne fazer que obras que ele fazer. Repito, para mostrar-lo como é possível na carne fazer o que ele fazer. Ficou claro? Ok. Nós vamos agora para momentos que ele estava na cruz. Ok? Mateus 27, de 1 para baixo. Minha mano Delfride, boa tarde. Gustavo Pecas, boa tarde. Apóstolo Adalberto da Silva, Brahma Clubali, boa tarde. Agora, não vai, vou tomar nota de algumas citações de Antigo Testamento, nada boas de memória, ok? Quem puder tomar nota e vai consultar depois. Vou perceber julgamento, como é que foi, terminou por aí, ok? Agora, não vai para a parte que envolve também algumas partes de que lá na boca de Mateus. De lá até o momento que estava na cruz, ok? Vamos. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, levaram-no ao governador Pilatos. Então, Judas, que o entregava, vendo que ele tinha sido condenado, foi tocado pelo remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entretanto, pequei entregando sangue inocente. Eles replicaram: que nos importa? Isso é lá contigo. Atirando as moedas para o santuário, ele saiu e foi enforcar-se. Os sumos sacerdotes, apanhando as moedas, disseram: não é lícito lançá-las no tesouro, pois são preço de sangue. Depois de terem deliberado, compraram com elas o campo de oleiro, para servir de cemitério aos estrangeiros. Por tal razão, aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Deste modo, cumpriu-se o que fora dito, ouçam bem, deste modo cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata. Vou poder olhar a profecia na profeta Zacarias 11, de 12 para 13. Zacarias 11, de 12 para 13. Não continua. O preço em que foi avaliado, aquele que os filhos de Israel avaliaram e deram-no pelo campo de oleiro, como o Senhor havia ordenado. Jesus foi conduzir à presença do governador, que lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Mas ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Pilatos disse-lhe então: não ouves tudo o que dizem contra ti? Mas ele não respondeu coisa alguma, de modo que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião de festa,
O governador costumava conceder a liberdade a um prisioneiro, a escolha do povo. Nessa altura havia um preso chamado Barabás. Pilatos perguntou ao povo que se encontrava reunido: qual quereis que vos solte? Barabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: não te intrometas no caso deste justo, porque hoje muito sofri em sonhos por causa dele. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barabás e a exigir a morte de Jesus. Tomando a palavra, o governador inquiriu: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barabás. Pilatos disse-lhes: que hei de fazer então de Jesus, chamado Cristo? Todos eles responderam: seja crucificado. Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles cada vez gritavam mais: seja crucificado. Pilatos, vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir a água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente deste sangue. Isso é convosco. E todo o povo respondeu: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barabás. Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. Despediram-no, envolveram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita, dobrando o joelho diante dele, escarnecendo, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo-lhe no rosto. Agarravam na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. À saída, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. Obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Es profecia-lhe de era a partir roupa, está na Salmo 22, versículo 18. Salmo 22, versículo 18. Salmo 22, versículo 18. É onde está. Ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça colocaram um escrito, indicando a causa da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Primeiro ponto. O que estava à direita? Sinome e gestas. G de gato, E de estação, S de Setúbal, T-A. Esse que é Sinome. O que está no lado esquerdo? Sinome e Dimas. D I de Itália, M de Maria, A de Algarve, S de Setúbal.
Ficou claro? Ora bem, é nomes que estão na Bíblia. Por quê? Mateus que menciona eles e capa mal. Mas na evangelhos apócrifos, ok? Está lá. Sem nomes. Ok? Aí fica claro. E também na escritos de alguns historiadores do Império Romano. Jorge Nanki, agora que está barrado, para de como Bíblia adulterado, lá que está nele verdade, que lá que põe Bíblia adulterado. Ok, vamos supor que Bíblia é adulterado. Vamos supor. Não houve resposta de própria Bíblia. Não houve resposta de Bíblia. Jorge, ele que está nele, que não está falando voz de como Bíblia adulterado, nome de Badimas que está na Evangelhos. Que como está na Evangelhos apócrifos? Esse que Bíblia verdadeiro que pode jogar fora. Mentira. Própria Bíblia não responde voz. Não vai. Segunda carta de Timóteo 3, de 15 para baixo. Segunda carta de Timóteo 3, de 15 para baixo. Desde a infância conheces a Sagrada Escritura. Conheces a Sagrada Escritura, que te pode instruir em ordem a salvação pela fé em Cristo Jesus. De facto, toda a Escritura é ouve bem, toda a Escritura é inspirada por Deus. Que acabou. Inspirada toda. Portanto, evangelhos apócrifos, nome significa oculto. Evangelhos apócrifos, ora bem, eles com apócrifos, Barnabé, não sei o que escreve. Qual profeta que menciona eles como profetas? Imagina, 11 de setembro acontece. Um budista vai chegar lá, escrever acontecimento. Um norte-americano, que é cidadão do país, escreve também. Quem que é mais legítimo? Norte-americano. Não repete. Imagina a queda de Torre Gêmea, no 11 de setembro. E vai um budista, religião de chineses. E vai lá e vai escrever qualquer coisa. E é autorizado, escrever para bem mister. Escrever sobre algumas coisas para bem mister. Ora bem, buscar na Bíblia, desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, Bujubi, se você olhar, é mencionado algum evangelho apócrifo. Agora, para Mateus, você olha, para Lucas, você olha, para Moisés, para Josué, para Eliseu, para Jeremias, você olha. Portanto, esses livros canônicos. Entenderam? O facto de alguém escrever sobre um acontecimento, que comanda até hoje, um exemplo. Por exemplo, outro grande exemplo. Vou imaginar como judeus, a hoje é ano 5.787. 5.700 e tal, certo? Muçulmanos têm 1.440 e qualquer coisa, certo? Católicos têm 2026. Cada ano que vinga. Muçulmanos estão usando ali para ver como a data que eles estão considerando? Não, estão usando só. É a mesma coisa. Muçulmano está escrevendo a hoje e falou 2026. Isso significa que ele e alguém que reconhece aquilo ou ele que queria. Não. É a mesma coisa. Tal igual judeu está escrevendo a hoje. E depois 2026. Isso não está falando supremacia absoluta de Cristo. E nesse sentido, e ora que um judeu escreveu a hoje 2026. Isso significa que ele que dono de data. Não, dono de data verdadeiro e católico. Esse que não está contando para judeus, é a conta de Adão.
de Adão até a hoje, 5.780 e tal anos. Para nós católicos, desde o nascimento de Jesus, 2026. Acabou. Aquilo que domina. Para muçulmanos, que momento que Mohammed vai para Medina, ok? Aquilo que dá conta. Vingou. E olha que hoje dos gente a escrever. Imagina, bulei, que o Jorge escreveu 2026. Muçulmano escreveu 2026. Judeu escreveu 2026. O ponto, peraí. Jorge Nangue, muçulmanos, eles que dono da data ali. Na Kuma. O facto de escrever não significa como eles e donos. Não é. E nesse sentido, portanto, evangelhos apócrifos, ela explica, resumimos ao máximo, sentido real daquilo. Acontecimento foi tão brutal, tão marcante que para o mundo. Tal igual, a gente se encontra vós. Como que evangelhos apócrifos para pedir infância de Maria? Bonaço,